oração, o máximo de silêncio, e nós às vezes esquecemos de avisar os celulares. Desligue o celular ao entrar numa casa de oração. E justamente na hora do evangelho, na hora da prece, pode tocar esse celular. Não fica bem, não é verdade? Então a gente desligando sempre o celular, procurando sempre, como eu peço muito isso daí mesmo, ao silêncio, né? Faz na hora de ficar conversando, vamos fazendo uma prece, vamos levando o nosso pensamento para Jesus, vamos ajudando esses médiuns que saem da casa para trabalhar com tanto carinho, com tanto amor, e nós, através das nossas vibrações, cada um deles, nós também estamos trabalhando. Não tem ninguém que não trabalhe aqui. Todos que estão aqui estão trabalhando. É só ter o pensamento de fé, de amor, é só mentalizar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos certeza do quanto nós estamos trabalhando. E isso é muito importante para todos nós. Então, o primeiro caminho que a gente deve tomar é adentrar na casa, o silêncio. O silêncio. Mente de amor, coração de amor. Pensa muito no Mestre Jesus. E sendo assim, nós temos esse coral muito bonito, né? Que a cada voz, cada um de vocês tem uma voz. Tem gente que fala, eu não canto porque eu não tenho voz. E no entanto está falando, e diz que não tem voz, né? Mas todos nós temos voz bonita, todas as vozes são bonitas para cantar então. Então sempre procurando cantar, levando a música, né? E principalmente para as pessoas que a gente gosta. Quando canta uma música bonita, levar para as pessoas distantes. Faz muito bem para todos nós. Então agora, esse coral maravilhoso, cantando a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Que estás no céu,
Com essa prece, nós pedimos permissão para darmos por aberto o nosso Evangelho da tarde de hoje, que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. E agora nós vamos ter no Livro dos Espíritos a nossa irmã Liliana. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Jair. Uma boa tarde a todos. A questão 916 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Se a gente voltar na questão 913, aonde Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o mais radical de todos os vícios? E os espíritos são claros: com certeza, egoísmo. Dele deriva todo o mal. Se nós estudarmos todos os vícios e defeitos, nós vamos encontrar no fundo de todos o egoísmo. Então, o egoísmo é considerado o pai de todos os vícios, que adora andar de mãos dadas com o seu filho predileto, orgulho. Então, todas as lutas que nós fizermos para tentarmos acabar com o egoísmo vai ser em vão, se você não procurar destruir a raiz, a causa. E continua a espiritualidade nos esclarecer. Sendo então o egoísmo pai de todos os vícios, fonte de todos os nossos males, nós temos que voltar todas as nossas forças para combater, porque ele é uma chaga da nossa sociedade. Todos aqueles que querem se aproximar da perfeição moral nesta vida têm que acabar com todos os sentimentos de egoísmo do seu coração, porque o egoísmo, ele é incompatível com a lei de amor, justiça e caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Sabe a resposta da espiritualidade? Realmente, o egoísmo é o mais radical de todos os vícios, o mais difícil de combater, porque ele é a fonte de todos os males. Mas, para nós realmente conseguirmos seguir esse conselho da espiritualidade que nos pede: voltem todos os seus esforços para combater a raiz de todos os vícios, nós temos que começar a entender, gente, as entrelinhas do Livro dos Espíritos, porque eles são claros, né? Então a gente pensa assim: puxa vida, hoje à tarde nós conversamos lá na casa espírita que o egoísmo é a chaga da sociedade, é a raiz de todos os males, quer dizer, então é um obstáculo para a minha felicidade. Então, a partir de amanhã não vou mais ser egoísta. Será que a gente consegue? Esse é o grande problema. Nós somos muito imediatistas. Não adianta, gente, achar que a partir de amanhã nenhum de nós mais vai ser egoísta. Desculpe, não quero ser pessimista. Talvez a gente vai precisar dessa encarnação, né, Jair? Mais umas outras encarnações para realmente conseguir realizar isso que nós tanto precisamos. Por quê? O Livro dos Espíritos é claro. Ele é o mais radical porque ele é o pai de todos os vícios. E o egoísmo, ele tem alguns companheirinhos que ajudam muito ele se tornar forte. Primeiro, predominância da matéria. O egoísmo se alimenta de matéria.
Nós vivemos ainda num mundo materialista. Nós ainda dependemos tanto desta matéria. Ainda a matéria predomina. Nós temos as nossas leis humanas que colaboram, a organização social e a nossa educação. Já somos criados para viver no mundo de competição, aonde eu tenho que ser o melhor. Tudo isso colabora, mas tem um fator, gente, que é aquele que é mais difícil, que torna o egoísmo tão difícil para a gente combater. É que o egoísmo, gente, ele faz parte da natureza humana. Ele é um sentimento humano. Ele nos acompanha junto com o orgulho, seu filho predileto, o medo, desde da nossa criação. Foi um sentimento necessário lá no início. Faz parte do nosso instinto de conservação. Se hoje, gente, sobreviver nesse mundo é difícil, está aqui a nossa professora de biologia, sobreviver naquela época, né, Valéria? Quantas coisas nós tínhamos que enfrentar, né? Quantos inimigos naturais. Então esse instinto de conservação, aonde você pensava em você, em se preservar, se proteger, de procurar o melhor, fez com que a gente fosse crescendo, que a gente fosse evoluindo e desta forma perpetuasse a nossa espécie. Necessário. Mas o grande problema do egoísmo, como qualquer outro sentimento que faz parte ainda da natureza humana, é quando ele fica muito forte. Quando ele começa a se sobressair perante os outros sentimentos, alimentado pela matéria. Porque, gente, vamos ser sinceros, as coisas da matéria são gostosas, né? Quem que não gosta de conforto? Quem não gosta do melhor? Quem não gosta de passeio, de diversão? Tudo que tem na matéria, lógico que é gostoso. Então a gente começou cada vez mais a querer o ter e esquecer do ser. Então, nessa nossa busca pelo melhor e todos os atrativos que a matéria nos oferece, esse sentimento foi ficando muito forte. E aí que está o grande problema. O problema do egoísmo, enquanto ainda ele faz parte da natureza humana, é exatamente quando a gente centraliza em nós a importância de tudo. É meu, para mim, comigo, e esquece o sentido coletivo da nossa existência. E muitas vezes, nessa busca do melhor para mim, eu faço exatamente aquilo que a espiritualidade está visando. Egoísmo é incompatível com a lei de amor, justiça e caridade, porque eu começo a sobrecarregar o meu corpo físico, a sobrecarregar o meu espírito. Eu começo a não respeitar mais os direitos do meu próximo. Muitas vezes, para ter, eu prejudico o meu próximo e eu esqueço de cumprir aquilo que Jesus nos pediu. Faça ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então é isso que nós temos. O primeiro passo, gente, nós temos que voltar a pôr esse sentimento sobre equilíbrio. Nós temos que começar a inverter os valores das coisas. Tem que ser as coisas do espírito prevalecendo sobre as coisas da matéria. Então, o primeiro passo, vamos pôr esse sentimento novamente em equilíbrio. Porque da mesma forma que o egoísmo tem o seu filho predileto, o orgulho, para que a gente cumpra a lei de amor, justiça e caridade, porque nós sabemos que a caridade é a mais sublime de todas as virtudes. Ela é o amor em exercício, é ela que nos vai nos garantir a felicidade. A caridade também, gente, tem uma virtude gêmea, que anda juntinho com ela, compaixão. Então, para nós,
sermos caridosos. O antídoto do egoísmo, nós temos que ter compaixão. Por isso que é tão importante a gente começar a colocar o egoísmo no lugarzinho dele certinho. Nós temos que despertar, gente, o sentimento da compaixão, que enquanto o egoísmo estiver forte dentro de nós, nós não vamos conseguir. Porque, como eu disse, compaixão e caridade andam juntos. A compaixão identifica e sente, a caridade. Compaixão, gente, é exatamente aquele sentimento que faz você perceber que o outro é um outro, mas é semelhante a você nas suas necessidades e fragilidades humanas. É quando você começa a passar a se identificar com a dor do seu próximo e passa a ajudar. Então temos que sair da nossa zona de conforto, temos que sair desse mundinho particular nosso e começar, gente, mudar de atitude, renunciar, despojar, esquecer um pouquinho os nossos interesses particulares, começar a sacrificar os nossos interesses e começar a sentir a necessidade do nosso próximo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Que a paz do Mestre Maior Jesus nos envolva hoje e sempre. Antes da gente entrar no nosso tema da tarde, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e o nosso item é o sãos, não tem necessidade de médico, vou pegar o gancho na questão do egoísmo, para a gente chegar e entender como Jesus ainda é atualíssimo. Para nós compreendermos um pouco melhor a questão de como o mal, o quanto mal, melhor dizendo, nos faz o egoísmo, precisamos quebrar preconceitos. Necessitamos quebrar paradigmas. Temos algumas coisas enraizadas no nosso eu que nós precisamos começar a trabalhar para modificar. Nós precisamos, para isso, embasar essa nossa mudança em algo mais concreto, mais real. Por quê? Porque somos seres encarnados. E como seres encarnados, nós temos alma. E alma e espírito são a mesma coisa? Vocês já se perguntaram? Alma e espírito não são a mesma coisa. Olha que interessante. Por quê? Porque senão, no próprio livro dos Espíritos, utilizaria a palavra espírito para designar espírito encarnado. Não falaria alma. Mas ele coloca alma justamente porque o espírito, quando encarnado, ele está intrinsecamente ligado à matéria. Célula a célula. O organismo todo. Tanto que, na concepção, ele não está plenamente ligado ao feto. Ele inicia a sua ligação na concepção e ele termina isso, de acordo com algumas literaturas espíritas, aos 7 anos. Por quê? Porque nesse momento em que todas as células desse corpo estão formadas e aí você consegue unir todas as células do seu espírito. Então há uma alma. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque a gente precisa quebrar paradigmas. Quebrar esses conceitos para a gente entender melhor o porquê o egoísmo nos faz mal. E o porquê o egoísmo não nos leva verdadeiramente ao encontro da nossa felicidade. O porquê o ter não nos satisfaz. E por que nós precisamos ser. Percebe? E Jesus, há mais de 2000 anos, já falava isso. Quando ele foi para comer, para almoçar junto
com um publicano, né? Disse assim, ó, Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Ou seja, minha palavra está aqui para chegar a todos, independentemente de qual religião que eles professam, independentemente se ele é um ser mais ou menos evoluído. É para chegar a todos os filhos de Deus. E eu pouco me importo com o que você pensa que eu esteja fazendo, porque eu estou tranquilo e fazendo o que eu acho correto. Quebra de preconceito. Nós fazemos tudo aquilo que nós achamos corretos ou nós seguimos modelos pré-definidos para a nossa existência? Se façam essa pergunta e respondam. E aí você vai começar a compreender o porquê tão mal faz para o meu eu. Porque você se preocupa com o que os outros vão pensar. Por vezes você vem na casa espírita, mas você não fala para ninguém. Porque eu vou na casa espírita, lá é gostoso, eu gosto, é muito bacana. Mas o pessoal não vai entender. Às vezes você tem vontade de ir numa missa católica e você não vai falar, o pessoal lá na casa espírita não vai entender. Eu gosto das músicas, eu gosto de cantar, eu gosto... Quem é mais importante para a tua existência? Você ou os outros? Percebe como a gente tem estruturas mentais formadas dentro de nós que nos conduzem a caminhos que não nos pertencem. E por que eu comecei a falar primeiramente de alma e essa questão? Porque a ciência hoje descobriu algo muito interessante, que foi escrito no livro, acho que é No Mundo Maior, se não me falha a memória, onde André Luiz escreve que o ódio daquela pessoa, a raiva daquela pessoa, aquele sentimento negativo, escorria do hipotálamo até as células do seu corpo, envenenando-o. Nós espíritos, há muito tempo atrás, não tínhamos essa questão da ciência, porque essa pesquisa foi feita em 2007 ou 2017, agora não lembro direito, né? Ela foi feita há pouco tempo para chegarem a essa conclusão. Então nós não tínhamos, nós acreditávamos o quê? Que a energia negativa desce e escorre como um eflúvio pelo corpo. Mas o interessante é que hoje, através da ciência, descobriram que o nosso sangue também possui células neurais que conduzem do hipotálamo para as nossas células, porque eles descobriram também que as nossas células possuem uma membrana que capta todos esses sentimentos através das células neurais do sangue, modificando a constituição da célula. Ou seja, materialmente, se provou que os sentimentos escorrem do hipotálamo pelo sangue, por todas as células do teu corpo. O teu corpo, sim, ele adoece de acordo com o que você está pensando, sentindo e agindo. Olha só a quebra de paradigmas. Nós não estamos falando de energias, os pontos, aquilo que você não está vendo. Eu estou falando de sangue, falando de célula. E aí você tem uma célula cancerígena, ela é modificada por quem? Só vocês raciocinarem, pensarem. E Jesus já dizia há 2000 anos atrás, precisamos quebrar preconceitos. Nós precisamos ser mais verdadeiros. E hoje, na doutrina, nós precisamos ser verdadeiros para com a nossa existência. Quebrar esses paradigmas para com a vida, você ser mais honesto consigo mesmo. Você está vivendo a sua própria existência ou você está vivendo de acordo com a que a sociedade te induz e te conduz? E hoje você tem a razão para isso. O porquê que você não é feliz quando você tem tudo?
Porque a felicidade é um estado de espírito. O espírito é algo além do teu corpo físico. Porém, o teu corpo físico responde diretamente por todos os sentimentos que você tem como espírito, como ser imortal. Percebe então o porquê? Você começa a entender que os ensinos do Evangelho de Jesus, que nos conduzem ao bem, nos fazem bem. Eu peguei só um ponto, nós podemos dirigir vários pontos. Mas a própria saúde física. Porque para você estar mais feliz, para você se sentir melhor na existência, com uma doença é mais difícil, não é? Mas como manter-se saudável? Mente sã e corpo são. Já diziam os orientais há muitos milênios. E é real, é verdade. Comprovado cientificamente, fisicamente. Então será que muitos dos nossos conceitos de vida não precisam ser revistos? Será que eu não estou dando mais importância ao que os outros pensam, o que os outros querem para a minha existência, do que aquilo que é importante para mim? Por que essa pergunta? Porque assim, peguem os grandes homens, aqueles dos quais nós nos orgulhamos e dos quais nós sempre exaltamos. Chico Xavier, por exemplo, vamos pegar Divaldo Pereira Franco, vamos pegar Madre Teresa de Calcutá. Todos eles viveram de acordo com o que os outros desejavam, ou a maneira que os outros pensavam, ou eles eram tidos como loucos, porque viveram a vida de acordo com as escolhas pessoais que fizeram. Isso é diferente do egoísmo. Percebe, gente? É isso que nós precisamos começar a entender. Porque nós, quando falamos de egoísmo, nós nos confundimos por demais com a questão do auto-amor. Egoísmo é você desejar para você a mais do que para o seu próximo. Você se achar melhor que alguém. Você se achar com mais direitos. Mas se amar é diferente. Da mesma forma como falar eu amo o meu próximo, você só pode dar aquilo que você tem. Se você não consegue se amar, se respeitar, porque amor é respeito, gente. Em primeiro lugar, se você não consegue respeitar o seu próprio eu, o seu próprio ser, o seu corpo, como respeitar o seu irmão, o seu próximo? Percebe como a gente precisa fazer transformações nos nossos pensamentos, e isso não provém de alguém vir falar para vocês. Nós precisamos buscar. Lembra do chamamento da doutrina espírita? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Precisamos buscar para nós alicerçarmos a nossa fé na razão. E aí sim, crendo nesse Deus. Vocês creem em Deus? Vocês acreditam em Deus? Deus é bom? Deus é justo? Ele é soberanamente bom, soberanamente justo, onipresente, né? Onisciente. O mal existe? Quem acha que o mal existe? Levanta a mão. Quem acha que não existe? Quem não acha nada? Vocês já se perguntaram sobre isso? Olha só como a gente não pensa. A gente vai levando a vida. E a vida é feita para a gente pensar. Porque a doutrina espírita, a primeira coisa que você vai ler lá no cabeçalho lá, doutrina espírita, filosofia espiritualista. Isso está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. O que quer dizer filosofia? A busca constante da verdade. Se vocês acreditam que Deus é bom, que Deus é justo, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, a única potência no mundo, criador de tudo e de todos, se o mal existe, Ele criou o mal. Deus criou o mal? Se Ele criou o mal, Ele é bom? Olha só que enrascada, não é? Mas o mal está aí. Eu posso ver o mal, eu posso sentir o mal. Será que o mal existe?
Então, para a gente não perder tempo, eu vou numa finalização. Não, gente, o mal não existe. O mal é uma designação que nós damos pela ignorância do bem. E aqui eu não falei ausência, eu usava muito a ausência do bem. Mas se em algum lugar houver ausência do bem, Deus não é onipresente. Percebe? Então, a melhor palavra que você pode usar é ignorância, ou seja, desconhecimento do bem. O bem é o estado natural das coisas. Onde há o mal, há o desconhecimento do bem. E por que isso é tão importante que você começa a mudar conceitos? Porque se não existe o mal, existe o desconhecimento do bem, não existe uma outra potência criadora que fica eternamente brigando com Deus para fazer o mal. É o tal do diabo. Tá? Não, não existe. O que existe? Ignorância do bem. O que existe é aquilo que Jesus falou: nenhuma só ovelha do meu rebanho será perdido. Por quê? Porque todos nós, todos os seres da face da terra ou fora dela, têm um destino: sermos sábios e bons. Nós somos perfectíveis. Nós buscamos essa perfeição divina. E com os tempos, nós vamos alcançando e melhorando. Sim, hoje está melhor do que ontem, com toda a certeza do mundo. Se você não tiver essa certeza, alicerce melhor as suas informações, porque a própria doutrina espírita fala que nós somos evolucionistas e nós não retrogemos. Então, quando você tem algumas certezas, você precisa alicerçá-las para que a sua vida comece a mudar. Senão você não muda de reação, que é o mais importante. O que é mudar de reação? É conforme vem as dificuldades da vida, a sua forma de reagir a essas dificuldades. Porque é de acordo com as suas reações, é o que vai acontecer no teu futuro. Lembra? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. O que é o plantio? É a sua reação perante as dificuldades da vida. Se todas as vezes que você for contrariado, você brigar, xingar, discutir, você sabe que vai ter problemas para frente. Se você começar a aplicar uma nova fórmula de reagir perante essas situações da vida, você vai ter algo novo na frente. E aí você tem como fazer um balanço da sua própria existência. Olha que coisa mais linda. Você pode transformar a sua vida a partir de agora, desse minuto. Não está mais na mão do diabo, não está mais na mão do obsessor, não está mais na mão nem de Deus, está nas suas. Porque Deus não é egoísta. Ele não precisa que você pense que Ele vai te fazer um milagre. Ele só te ama. E a primeira coisa da pessoa que ama, ela liberta. Então nós somos livres para vivermos da forma como nós queremos viver, como nós achemos melhor, mas com uma única certeza que a doutrina espírita nos dá: nós somos responsáveis pela nossa existência. Por isso, você ou é o autor ou é o algoz da sua própria existência. Você escreve o seu futuro, feliz ou infeliz. Você é o autor da sua vida. E Deus está no comando de tudo. Uma boa tarde. Muito obrigado, gente. Então é Natal.
só coração. Então não tal, do branco e do negro, do amarelo e do vermelho, é a paz afinal. Então ao Natal e o Ano Novo também, sejam felizes quem souber o que eu venho. E agora, a prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela bênção da prece na tarde de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ou aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, derrai uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra e deixar-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, em todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, bondade, beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nós a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nós a caridade pura, dai-nós a fé e a razão. Dai-nós a simplicidade para de nossas almas o espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado a vocês. E mais o Evangelho da tarde de hoje, como eu já disse, essa paz, essa maravilha que nós estamos sentindo aqui. Gente, a gente gostaria de continuar sempre assim. Muita paz, muita luz, muito amor. E agora todos cantando a prece de Francisco de Assis. Vamos colocar em prática também. Onde houver discórdia, que eu leve
Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, com esta prece nós pedimos permissão para darmos por encerrado mais o Evangelho da tarde de hoje. E que esta paz que nós estamos sentindo, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos servem. E que possamos, na próxima segunda-feira, estarmos aqui novamente, Senhor, reunidos em Teu nome. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos todos na paz do Senhor. Vamos todos juntos. Muito obrigada.